Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cristo em Nós. O meu nome é Isabelle Emily e é uma bênção ter você aqui conosco. Se você está nos ouvindo através do YouTube, esse podcast é baseado em um estudo que nós estamos fazendo lá no grupo do WhatsApp Cristo em Nós, onde tem como título O Verbo se fez carne. Se você desejar participar conosco do nosso grupo do WhatsApp, vai ser uma bênção tê-lo conosco e nós estaremos aí estudando preciosas mensagens importantes para o tempo que nós estamos vivendo e mensagens para nos preparar para encontrar com Jesus Cristo. Bom, queridos, eu sempre falo que se nós queremos entender para onde Jesus quer nos levar, nós precisamos entender o original que ele nos criou. Deus criou a raça humana para viver uma vida de santidade e intimidade direta com ele. Adão e Eva, eles tinham intimidade com Deus. Eu imagino a alegria de ambos ao passarem momentos sublimes na presença de Deus. Eles eram revestidos com a glória de Deus. E quando nós lemos na palavra de Deus sobre a glória de Deus, precisamos entender que é o seu próprio caráter. Ou seja, eles eram revestidos com o próprio caráter de Deus. Mas, por causa do pecado, Adão e Eva perderam a santidade. Eles perderam o caráter de Deus e, automaticamente, eles perderam a intimidade que antes eles tinham com Deus. Pois precisamos entender que, assim como fala na palavra de Deus, sem santidade é impossível ter intimidade. Porque Deus, ele é luz. E se nós chegamos a Deus com trevas, isso não combina, porque a luz não combina com trevas. Então, tudo aquilo que nós contemplamos, nós somos transformados de acordo com aquilo. Se nós estamos contemplando mais coisas deste mundo, se nós estamos alimentando mais a nossa carne, se nós estamos ouvindo músicas que não agradam a Deus, se nós estamos assistindo coisas que não agradam a Deus, comendo alimentos que não vai nos trazer uma saúde, vida, então, dessa forma, nós estamos em trevas e nós estamos contemplando isso e estamos sendo transformados a isso. Agora, se nós estamos contemplando a Cristo Jesus através da sua palavra, em oração, em cânticos de louvor a Deus, dessa forma nós somos transformados em imagem de Deus. Eu até gosto de falar que a Bíblia é como se fosse um álbum de fotos. Muitas vezes, já aconteceu muitas vezes isso comigo, que os meus pais, eles colocavam assim em minhas mãos um álbum de fotos, e naquele álbum de fotos tinha fotos de várias pessoas, que muitas vezes eram pessoas da minha família que eu nunca tinha conhecido antes, ou então que já faleceram. E dessa forma, eu nunca tinha visto a aparência delas, mas por causa das suas fotos que haviam sido registradas, eu acabei conhecendo como que era a aparência delas. Dessa mesma forma, é com Jesus em sua palavra. A sua palavra nos mostra o seu caráter, nos mostra a sua personalidade, nos mostra totalmente a imagem de Deus. E dessa forma, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos contemplando a sua imagem e nós somos transformados à sua imagem, que é o propósito que Jesus criou Adão e Eva. Mas Satanás, ele, desde o início, ele tem um plano, ele tinha um plano, e esse plano é destruir completamente a nossa conexão com Deus e com o céu. E com a queda de Adão e Eva, quando Adão pecou, quando Eva pecou, foi para o inimigo de Deus, vamos dizer, uma conquista. Foi ganhar o reino e a sua herança, que no caso são os seres humanos. Quando Deus criou a raça humana, nós precisamos entender que ele criou o ser humano para que ele pudesse ter domínio total sobre o ser humano. Ele criou o ser humano para que a nossa vida fosse por completo a ele, fosse dedicada a ele, para que nós pudéssemos ser totalmente servos de Cristo, ou melhor, em muitas traduções da Bíblia, fala que nós fomos criados para nós sermos escravos de Cristo. E dessa forma, ele ser o nosso Senhor. Um escravo, ele é totalmente do seu senhor. A sua vida não lhe pertence, seus bens, o seu tempo, tudo é do seu senhor. Então, Deus nos fez para nós sermos completamente dele. A nossa vida seria dele, o nosso tempo seria totalmente dele, os nossos pensamentos, e aí vai. Mas o que aconteceu, queridos? Como foi falado, por causa do pecado, o inimigo de Deus se sentiu totalmente vitorioso. Porque, por causa da transgressão, o ser humano passou a ser, vamos dizer, escravos de Satanás.
toda a sua vida, toda a vida do ser humano começou a ser dedicada ao inimigo de Deus. Então nós começamos a gostar das coisas do inimigo de Deus, gostar das coisas deste mundo. A gente começou a gostar de assistir coisas que o inimigo de Deus agrada, ouvir músicas que o inimigo de Deus agrada, comer alimentos que o inimigo de Deus agrada, falar coisas, ter conversas frívolas, que é algo que ele também gosta muito. A gente começou a ser totalmente contrários, a ter vontades totalmente contrárias à de Deus, porque a nossa carne, a vontade do inimigo de Deus, estava sobressaindo em nosso coração. Mas, além disso, quando o ser humano caiu, quando Adão ele caiu em pecado, o inimigo de Deus ele começou a representar totalmente os seres humanos. Então, como ele passou a ser o nosso Senhor, ele começou a nos representar. Nós podemos ver isso claramente no livro de Jó, quando houve uma reunião no céu e Satanás ele compareceu nessa reunião para representar os seres humanos. Então ele era totalmente o nosso Senhor. E dessa forma, por causa da queda do ser humano, de Adão e Eva, o inimigo ele começou a mostrar Deus como alguém que coloca leis que não podem ser cumpridas, um Deus egoísta. E dessa forma, ele começou a mostrar Deus com um caráter sujo, com o propósito de criar nos corações humanos a desconfiança de Deus, de sua bondade e de sua palavra. E foi por isso que Cristo veio ao mundo. E é aí que nós entramos em nosso estudo. É aí que nós entramos na preciosa mensagem do Verbo se fez carne. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, veio por esse propósito. Nós já paramos para pensar que Jesus ele poderia muito bem ter ficado ao lado do Pai. Ele poderia muito bem ter preservado a glória do céu, a homenagem dos anjos, mas ele preferiu devolver o cetro nas mãos do Pai. Ele preferiu descer do trono do universo para trazer luz para mim, para você, pois nós estávamos em trevas quase a perecer. E dessa forma, quando ele veio nessa terra, o caráter de Deus, que era algo que nós não poderíamos mais contemplar por causa da transgressão, por causa do pecado, devia, através do Filho unigênito, que é Cristo Jesus, devia ser manifestado em contraste com o caráter de Satanás. Nós conhecíamos somente o caráter de Satanás. Nós conhecíamos somente as vontades de Satanás. Nós conhecíamos somente os planos de Satanás. Mas tudo isso devia ser desmascarado, tudo isso devia ser manifestado em contraste, devia ter claramente mostrado o caráter de Deus e o caráter de Satanás. E o poder enganoso do inimigo de Deus devia ser quebrado. Isso não poderia ser por força. Jesus não poderia fazer uma guerra, ele não poderia fazer tudo isso com força, com armas, porque senão o caráter de Deus não poderia ser totalmente mostrado ao universo. Porque o caráter de Deus não é um caráter onde ele está disposto a fazer guerras. Não é um caráter onde é um caráter de rivalidade. Não é um caráter onde ele quer sempre fazer as coisas com luta. Não, ele é um caráter de mansidão. Ele é um caráter de justiça. Ele é um caráter de humildade. E era exatamente isso que devia ser mostrado através de Cristo Jesus, através de sua vida. E nós podemos pensar, nossa, mas será que um anjo não poderia fazer isso? Será que nós não poderíamos fazer isso? Não, porque somente Cristo poderia fazer essa obra, pois somente aquele que conhecia a altura e profundidade do amor de Deus poderia torná-lo conhecido. Ele devia mostrar através da sua vida a justiça de Deus. Ele devia mostrar através da sua vida ao ele curar as pessoas, ao ele fazer milagres, ao ele dar o seu alimento para o mais necessitado. Ele devia mostrar que Deus ele tem um caráter maravilhoso, um caráter de amor, um caráter de mansidão e de humildade, e ele quer refletir esse caráter para mim e para você, da mesma forma como Adão e Eva no princípio tinham o caráter de Deus. E nós podemos pensar, nossa, mas por que então Jesus ele não veio como um rei?
Porque Jesus ele não veio como um príncipe, porque Jesus ele não veio com a glória que ele tinha com o Pai. Sabe, queridos, Cristo teve que vir como nós, pois somente assim ele poderia mostrar um exemplo perfeito de obediência para a minha vida e para a sua vida, para a minha família e para a sua família, para os mais pequenos, desde as criancinhas para o mais idoso. Se ele tivesse vindo com a glória que ele tinha com o Pai, primeiro que nós não poderíamos ter suportado a luz de sua presença. E também para nós contemplarmos ele, nós não sermos destruídos, porque lembrando, nós estávamos em pecado e as trevas não combinam com a luz, a manifestação de sua glória teve que ser velada. Dessa forma, a sua divindade teve que ser coberta com a humanidade. Foi quando Cristo criou Adão e Eva, nós precisamos entender que Adão, ele foi criado um pouco abaixo dos anjos. Mas por causa do pecado, o ser humano ele foi degradando vez após vez em relação ao que foi criado no princípio. E Jesus, quando ele veio nessa terra, ele não veio como Adão quando ele foi criado, com faculdades intelectuais superiores à nossa, ou com poderes que nós não temos. Mas ele teve que vir como nós. Se ele tivesse vindo nessa terra com alguma coisa que nós não temos, seria um meio para Satanás acusar Deus e acusar Deus de injusto, de enganador, de mentiroso, para que assim ele pudesse verdadeiramente enganar todo o universo. E dessa forma ele representaria o poder de Deus como insuficiente para nós. Estão vendo, queridos, como que tudo isso é tão profundo, como que tudo isso é tão maravilhoso, entendermos verdadeiramente que o Verbo se fez carne? Foi por isso que Jesus ele teve que vir como nós. Ele foi tentado como nós somos tentados e venceu todas as tentações da mesma forma que em Cristo nós podemos vencer. Porque somente dessa forma ele poderia mostrar para o universo que o inimigo de Deus é um mentiroso, ao falar que a lei de Deus não pode ser cumprida, que o caráter de Deus não é justo. Então, dessa forma, isso devia ser mostrado para o universo que isso é uma mentira. E Jesus ele devia vir como a nossa humanidade para mostrar que o mesmo poder que ele recebeu do Pai, nós podemos receber dele para que em todas as tentações nós podemos sair vitoriosos em Cristo Jesus. Interessante que aos olhos humanos ele não tinha nenhuma beleza ou poder para torná-lo desejável. No entanto, queridos, ele era o reflexo da própria luz de Deus para os humanos. Como um de nós, ele nos deu o exemplo perfeito de obediência. Porque como fala na Bíblia, pois convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Como filho do homem, nós precisamos entender que ele veio, como filho do homem através de ter nascido de Maria. Então, como filho do homem, ele nos deu um exemplo de obediência. E como filho de Deus, ao ter nascido do Espírito Santo, ele nos deu um exemplo de capacidade a obedecer. Então, vamos entender isso melhor. Como filho do homem, ele nos deu o exemplo de obediência. E como filho de Deus, ele nos capacita a obedecer. Porque como filho de Deus, ele nos dá o poder para vencer todas as tentações, para deixar para trás todos os pecados, para viver a vida de Cristo e para, assim, mostrar para o universo que o caráter de Deus pode, sim, fazer parte de nós. E é por isso que, em Colossenses capítulo 1, verso 27, nós podemos ver que o mistério que esteve oculto por tanto tempo é Cristo em nós, a esperança da glória. Todo o universo, com imenso interesse, queridos, estava olhando para o plano da redenção para ver como isso poderia ser feito. Como Cristo poderia habitar em nós mesmo depois da transgressão. Como a glória de Deus, que é o seu caráter, poderia estar em nós se havíamos perdido tal preciosidade? Como tudo isso poderia ser restaurado se nós tínhamos perdido tudo isso? Mas quando Cristo Jesus, em nossa humanidade, como nós, veio nesta terra, o mistério que antes estava oculto foi revelado de forma clara para todo o universo. Porque, como nós falamos antes, através de sua vida, o caráter de Deus foi manifestado.
Então, quando ele estava curando um doente, estava mostrando que o caráter de Deus é um caráter amorável. Quando ele estava dando o seu alimento para a pessoa mais necessitada, estava mostrando também o caráter de Deus. Em todas as obras que Jesus fez, estava mostrando o caráter de Deus, porque ele mesmo disse que as obras que ele fez não foram as suas obras, mas daquele que o enviou. Jesus não buscava a sua glória, mas a glória do Pai. Ele tudo fazia para que o Pai pudesse ser glorificado, e tudo isso foi feito para que fosse cumprido o que está escrito em Mateus 1, capítulo 1, verso 23, que fala que Emanuel significa Deus conosco. É esse o mistério que esteve oculto por tanto tempo e foi revelado. Deus conosco, algo que nós havíamos perdido por causa do pecado, mas que foi restaurado por causa de Cristo Jesus. E assim, é algo maravilhoso, sabe, queridos, ver que o nosso mundo é verdadeiramente o livro didático do universo. O universo está estudando cada detalhe do nosso mundo. Ele está estudando tudo que nós estamos passando. Ele está estudando cada geração, porque ele sabe que é através deste mundo que vai ser levantado a geração que levantará a bandeira onde mostrará para o universo todo que nós estamos vindicando o caráter de Deus e que o poder que Cristo recebeu de Deus quando esteve nessa terra, nós também podemos receber. O propósito maravilhoso e misericordioso de Deus, o mistério do amor, é o assunto sobre o qual os anjos desejam bem atentar. E será o seu estudo através dos séculos sem fim. E todo o universo está atento àqueles que vivem a promessa de ter Deus conosco. Porque eles veem que essas pessoas que vivem essa promessa de ter Deus conosco, elas vivem como Jesus, que fazem as obras de Cristo, que vivem para Cristo e buscam a sua glória, mostrando a todo o universo que o poder de Deus está disponível a nós, assim como esteve para Jesus. É maravilhoso, queridos, é maravilhoso ver que Jesus, ele preferiu vir como nós para que a gente pudesse ter todos esses privilégios. Jesus, ele preferiu viver uma vida de pobreza para que a gente pudesse receber as riquezas do reino dos céus. Jesus foi tratado como nós merecemos para que pudéssemos ser tratados como ele merece. Já paramos para pensar nisso? Era para nós passarmos por tudo, de nós estarmos na cruz, de nós sermos rejeitados. Era por nós, é para nós passarmos por tudo isso, mas Jesus, ele passou por tudo que nós merecemos para que nós pudéssemos ser tratados da maneira que ele merece. Ele foi condenado por nossos pecados, dos quais nós não por causa dos pecados que ele não tem participação, para que nós fôssemos justificados por sua justiça, da qual não participamos. Isso é muito profundo, queridos. Ele sofreu a nossa morte para que nós pudéssemos receber a sua vida, porque como fala em Isaías capítulo 53, verso 5, que fala, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque por causa de Cristo Jesus, ele mostrou que é possível nós termos Deus conosco. Mas para ele mostrar isso, ele teve que viver como nós. Ele teve que ser tentado como nós. Ele teve que ser rejeitado como nós somos. Ele teve que entender verdadeiramente tudo que nós passamos, para que quando nós viéssemos a passar por tais coisas, ele não viesse somente a contemplar, a gente falar, nossa, tal pessoa está passando por isso, que triste, mas ele pudesse nos livrar daquilo que nós estamos passando. Quando ele pudesse ver que nós estamos sendo tentados pelo inimigo de Deus, ele pudesse nos dar o seu poder para a gente vencer cada tentação. Isso é muito maravilhoso, queridos. Isso é ter Deus conosco. E quando a gente entende essa preciosidade, a gente entende essa promessa, a gente aceita ela, automaticamente acontece o que vem escrito em Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo começa a ser formado em nós, a ser habitado em nós. E dessa forma,
automaticamente o que vai ser transformado em nós? A sua glória, que é o seu próprio caráter. E assim, todo o universo estará olhando para mim e para você com grande interesse, porque eles vão ver que nós estamos verdadeiramente vivendo a vida de Cristo Jesus. Isso é muito maravilhoso, queridos. Grande e maravilhosa é essa mensagem. Tenho certeza que o Espírito Santo, ele está trabalhando em nossos corações agora, neste momento, para que essa mensagem venha a ser realidade em nossas vidas. E que da mesma forma como foi uma bênção para a minha vida, que tenha sido uma bênção para você e para a sua família também. Que nós possamos entender verdadeiramente essa mensagem de Deus conosco. E nós estaremos aí aprofundando verdadeiramente durante todo esse estudo para nós entendermos o que é verdadeiramente o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que Cristo esteja com você e comigo e que Ele possa fazer verdadeiramente essa promessa em nossas vidas. Deus seja convosco, queridos.